Olá, meus amores, vamos dar início à nossa aula de Geografia. Abram o livro de vocês na página 178. Hoje estaremos trabalhando com os limites e as fronteiras. Observando o planeta Terra, percebemos que os continentes possuem vários países. Cada país possui seu território nacional, ou seja, o espaço onde vive um determinado povo. Para a geografia, território é um espaço geográfico com seus limites definidos, natural ou artificial. A linha que separa esses territórios chama-se limite. Como vimos, podemos encontrar limites naturais e artificiais. Os naturais, quando são determinados por elementos naturais de uma paisagem, como rios, montanha e etc., aqui nós temos a fronteira tripla, junção trilateral do Paraguai, da Argentina e do Brasil. Confluências dos rios Iguaçu e Paraná, nas cidades de Puerto Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Nós temos aqui a divisão. De um lado nós temos o Brasil, do outro lado nós temos a Argentina e do outro lado nós temos o Paraguai. Então, essa junção aqui trilateral, certo? E temos também os limites artificiais, quando são determinados por elementos construídos pelos seres humanos, tais como linhas imaginárias, estradas e placas. Veja no mapa abaixo os limites do estado de Pernambuco. Então, aqui, Pernambuco faz limite com Ceará, faz limite com a Paraíba, faz limite com Piauí, faz limite com Bahia e faz limite com Alagoas. E também faz limite com o Oceano Atlântico. No Brasil, o rigor, dizemos que limite é estabelecido entre os municípios. Limite entre os municípios de Maricá e Itaboraí, no Rio de Janeiro, é estabelecido através da placa. Então, seguindo adiante, você vai estar em Maracá, voltando, você vai estar em Itaboraí. A divisa é determinada entre os 26 estados e o Distrito Federal. Está vendo aqui as divisas relatadas aqui nas placas. Como vimos aqui, a fronteira também é determinada entre os países. Então, passando desse limite aqui, dessa placa, você vai estar em outro local, Brasil, e outro local aqui, determinado aqui na placa. Na maioria das vezes, as fronteiras políticas são determinadas por meio de acordo entre os países envolvidos, porém, nem sempre são estabelecidos de maneira pacífica. As fronteiras existem para que seja possível identificar onde se inicia e determina um país, evitando, por exemplo, que um exerça domínio sobre o outro e acabe gerando conflitos políticos e até mesmo guerras. Alguns países exigem dos seus visitantes um documento de identificação e uma autorização emitida pelo consulado, chamada de visto. Sem ele, as pessoas não podem passar no aeroporto e são enviadas de volta para seu país de origem. No caso aqui nós temos aqui a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, no Distrito Federal. Nessa outra imagem aqui nós temos aqui o passaporte com os carimbos de autorização para a entrada das pessoas em outros países. Alguns países, porém, não exigem visto ou autorização prévia para a entrada das pessoas estrangeiras.
Determinados acordos firmados entre os países amenizam a exigência do visto de permanência e permite a circulação das pessoas, como a União Europeia e o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Mesmo assim, ocorrem incidentes diplomáticos entre os países, tais como os registros nos aeroportos da Europa, onde é comum o impedimento da entrada de inúmeros brasileiros que são deportados de volta para o Brasil. Algumas pessoas concordam e outras discordam da livre abertura das fronteiras entre os países. As que concordam afirmam que isso facilita o intercâmbio cultural e amplia as possibilidades da economia dos países envolvidos. Já os que discordam afirmam que isso facilita o tráfico de drogas e armas, por exemplo. O Brasil ele faz fronteira com muitos países. Vamos observar aqui no mapa. Então, o Brasil ele faz fronteira com toda essa parte em cinza. Faz fronteira com a Bolívia, com o Paraguai, com o Peru, com a Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname. Deixa eu ver aqui essa outra palavra. Guiana Francesa, certo? Faz também aqui embaixo com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, como eu já tinha dito. O Brasil ele só não faz fronteira com o Chile, que está aqui, ó, nesse cantinho, e também com o Equador, que ele fica mais distante aqui um pouquinho, como não está aparecendo aqui. Pela imagem apresentada no mapa, se percebe que o Brasil ele apresenta fronteiras terrestres com 9 países da América do Sul: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e o departamento ultramarinho francês Guiana Francesa, que fica aqui nesse cantinho. Assim, com exceção do Chile e do Equador, o Chile e do Equador, que fica aqui, por essas regiões aqui, todos os outros países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Observando aqui essa imagem, no encontro dos rios Paraná e Iguaçu, é possível ver os limites entre Brasil, Argentina e Paraguai. Nos mapas, as fronteiras, os limites e as divisas naturais ou artificiais são representadas por linhas. Então, aqui a gente tem, demonstrando aqui a linha, ó, Acre e Amazonas, o limite com essa linha aqui. O exemplo dos limites naturais que nós temos aqui, a questão dos rios, demonstrada aqui com essa parte mais escura. Os exemplos dos limites artificiais que nós temos. Então, a divisa de um estado para o outro, nós temos as linhas para demonstrar isto. E agora vamos à nossa atividade. Na página 184, você vai pegar uma folha de ofício, certo? Ou a folha de caderno de desenho, coloca sobre o mapa. Como o meu é pequenininho aqui, o espaço dele é pequeno, então vai ficar um pouco escura aqui a folha para mostrar a vocês. Mas vocês podem estar pegando a folhinha de caderno. Deixa eu mostrar com a folha de caderno também. Você vai posicionar, faz o decalque, certo? Então, aí, vocês vão estar fazendo esse decalque aqui e transferindo para a página 84. Então, aqui você faz o desenho do mapa de Pernambuco. E vai, com base nisto, com esse mapa, você vai escrever o nome dos estados que fazem divisa com o seu. Então, você tem na página anterior, que você fez o decalque, 179, o nome dos estados. Depois, você vai escrever na letra B, quais são os limites naturais do seu estado, aí cite algum deles, aí você pode pesquisar essa parte. Seu estado faz fronteira com outro país. Então, observando o mapa do Brasil,
você vai dizer se o estado de Pernambuco faz divisa com outro país. Se faz, aí você cita qual é. Se não faz, você só coloca o nome não. Na página 185, você vai observar aqui as imagens e pintar de acordo com a legenda. Onde demonstra aqui limites naturais, você pinta de verde o quadrinho, e os que mostram limites artificiais, você pinta de azul. No quarto quesito, você vai observar o mapa e fazer o que está sendo pedido. Circular os países que fazem fronteira com o Brasil. Depois, além do Brasil, qual é o outro país da América do Sul que estabelece fronteira com a maior quantidade de países? Aí, quais são eles? Então, você observa aqui e escreve. Na página 186, você vai ler essa reportagem aqui do navio italiano resgata centenas de imigrantes com 17 mortes. Então, você vai ler esse texto para estar respondendo a essas questões sobre ele. A letra A, de que país eram os imigrantes que atracaram na Itália? Então, você vai ter aqui nessa reportagem qual você acredita que seja a motivação dessas pessoas terem saído da sua terra e se arriscarem a vida para entrar em outro país. Então, quando você lê essa reportagem, você vai ter, assim, argumentos para estar respondendo a letra B. E na letra C, você vai pesquisar a respeito das condições de imigrantes clandestinos que viajam precariamente para entrar em outro país e, resumidamente, você vai escrever aqui. Então, quais são as condições dos imigrantes que saem da sua cidade, do seu país, para irem para outros lugares? O que é que acontece com eles? Já na página 177, encontre o conceito. Você vai dizer o que é limite, divisa, fronteira e território, certo? No 7º quesito, você já conheceu algum outro país? Em caso afirmativo, você vai explicar como foi sua experiência, o que você aprendeu sobre as curiosidades e a língua falada. Então, caso você tenha viajado para outro país, você faz um relatozinho aqui de como foi o que você viu, quais foram as suas experiências que você teve nesse local. Caso não, você só coloca não viajei para nenhum local ou não fiz nenhuma viagem para outro país, só sinaliza aqui a sua resposta. Na página 188, você conhece a história da Muralha da China? O que ela representa? Então, eu vou deixar um link mostrando aí um pouquinho sobre a Muralha da China para você conhecer. Uma outra muralha foi construída aí para que vocês pudessem estar observando aqui essa imagem. Nós temos aqui 2 países que recentemente um deles construiu uma muralha dividindo esses 2 países, certo? Nesse caso, você vai estar fazendo com o meu auxílio. Nós estamos falando dos países do México e dos Estados Unidos, certo? Então, a nossa resposta da letra A vai estar falando sobre isso. Que países representam aí esse limite construído por esse muro aí, representado nesta imagem? Então, de antemão, já estou falando para vocês que são os Estados Unidos e o México. Os Estados Unidos mandou construir um muro fazendo limite com o México para impedir a passagem dos mexicanos entrarem nos Estados Unidos clandestinamente, tá certo? E assim finalizamos a nossa aula. Os que não estão participando da nossa plataforma do Zoom devem enviar para mim todas as atividades, e os que estão participando vão estar fazendo juntamente comigo toda a atividade e fazendo já a correção.
E finalizamos aí nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.